Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, dou por aberto o trabalho da quarta reunião da Comissão Processante que apura a denúncia apresentada pelo cidadão José Luiz Gugelmin, com base no Decreto Federal 201 do ano 67, e cujos argumentos amparam-se no relatório da segunda Câmara do Eglégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que analisa as contas do Executivo Municipal referente aos exercícios de 2015, os quais podem, em tese, configurar infração político-administrativa. Sendo esta a primeira reunião aberta para as oitivas, esclareço que a ordem de inquirição que será adotada por essa comissão ao longo de todo o período da sua duração será a seguinte: primeiro, ouviremos o senhor denunciante, facultando-lhe assistência técnico-jurídica e a presença de advogado durante a sua inquirição, em atenção à decisão liminar deferida pelo juiz da primeira vara desta comarca, nos autos do habeas corpus número 1002.82.2018.8.26.0659. Após, passaremos para as oitivas das testemunhas arroladas pelo denunciado, senhor prefeito municipal. E, por fim, para a oitiva do próprio denunciado, todos nessa receptiva ordem, em obediência ao artigo 400 do Código do Processo Penal e de acordo com procedentes do Supremo Tribunal Federal. Antes de iniciarmos as oitivas, faço o seguinte esclarecimento sobre o objeto de investigação dessa comissão. Estamos analisando a denúncia protocolizada pelo senhor José Luiz Gugelmin sobre a ótica de legislação que rege a infração política administrativa e não os contornos penais, nem de improbidade administrativa e nem técnicos, os quais cabem, respectivamente, ao Ministério Público e aos técnicos do Tribunal de Contas. Feito esse esclarecimento, e antes de iniciarmos as oitivas propriamente ditas, aclaro que este é o momento que se deve fazer perguntas aos depoentes, e não discursos e ostentações orais. Além disso, advertimos que os depoentes devem ser tratados com respeito e urbanidade, e que não será admitido qualquer excesso. Além disso, ressalvo que é vedada a participação da plateia, conforme determinação regimental, artigo 229 do Regimento Interno. Convido o denunciante, senhor José Luiz Gugelmin, para ser inquirido, ou acompanhado de seu advogado. Senhor José. Senhor presidente, questão de ordem, por favor. Posso falar aqui, presidente? Tem a ordem, senhor advogado. Entendi. Pode falar aí. Obrigado, presidente. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a comissão. Bom dia, doutor denunciante, ao pessoal da parte jurídica e apoio que está sendo dado nessa casa e aos
pessoas que estão participando no plenário. Senhor presidente, parabéns pela sua abertura, foi muito esclarecedora, mas tem alguns aspectos que a gente precisa decidir antes do prosseguimento dessa comissão. E o primeiro é uma situação que ela vem antes das preliminares que eu irei apresentar de nulidade e da suspensão dessa sessão presente. E dentre essas, tem uma especialmente relacionada ao membro da comissão. Eu estou solicitando um requerimento da Câmara Municipal, também para a Ordem dos Advogados do Brasil, um pedido de retratação da senhora vereadora, que na tribuna ela extrapolou os seus limites e da sua imunidade material. Primeiro, dizendo algo que não existe no processo. Tá? Nós temos um mandado de segurança pendente de julgamento. E foi dito na tribuna que esse mandado de segurança perdeu-se por 2 vezes. Eu esclareço que a primeira vez que ocorreu no processo foi um equívoco da própria justiça, onde o distribuidor distribuiu um processo do qual eu não pedi dependência, distribuiu por dependência. E o juiz determinou na sentença que voltasse para o distribuidor e que fosse distribuído de modo simples, singular, como todas as distribuições. Então isso não é derrota para ser dito em plenário de sessão de Câmara Municipal. Outro aspecto, quando se pede um mandado de segurança, se pede um mandado de segurança para eliminar. O mandado de segurança está pendente de julgamento. Inclusive, ontem foi protocolado as explicações, as informações da Câmara Municipal. Então isso não pode ser dito sem os fundamentos dos quais elas têm que ser objetivamente comprovado. E outro aspecto que me surpreendeu bastante é os comentários sobre outros processos desse advogado, onde nós temos comissões processantes, onde nós não temos. Isso não faz parte dessa investigação. E que esse advogado tumultuou o processo desrespeitando os vereadores. Não. Na minha defesa, eu posso arguir a nulidade de qualquer ato. Eu posso arguir tudo que eu puder e tiver dentro das regras, para que eu possa fazer a defesa do meu cliente. Esse é o primeiro momento que eu peço que seja encaminhado pela comissão o meu requerimento de retratação no plenário da Câmara na mesma proporção. Muito obrigado. Senhor advogado, como segundo o senhor nos informou sobre a declaração da vereadora qual o senhor mencionou, eu vou passar a palavra para que a mesma possa estar respondendo pelas próprias denúncias que o senhor tem feito. Sim, eu só quero falar na Câmara Municipal, que foi um pedido. Sim. Na comissão, não tem nada a ver com a comissão. Eu fui atingido no meu exercício da profissão de advogado, eu quero que seja titular. Eu preciso dizer, perfeito. Muito obrigado. Ela mesma vai estar fazendo isso. Então,
encaminhar a minha manifestação aqui, que ela é oficial no requerimento, o requerimento de protocolo está feito aqui já. Eu só vou encaminhar para a OAB, que aí é a minha obrigação fazer. Perfeito. Então, de acordo com a comissão, será feita a retratação na sessão posterior a essa oitiva, a essa reunião. Muito obrigado, presidente. Agora eu vou passar para os... O senhor vai estar protocolando esse pedido. Eu estou registrando que esse meu requerimento aqui verbal, como nós temos ato, estou requerendo que a comissão destaque o meu requerimento e considere esse protocolado. Perfeito. Senhor presidente e membros da comissão, outro aspecto, ele já está incluso no mandato de segurança, mas eu preciso que a comissão se manifeste para que nós tenhamos isso constando em ato. Um dos meus argumentos no mandato de segurança, eu não vou falar da suspeição ou impedimento do vereador, mas um dos meus requerimentos, ele é condição para que essa sessão continue. E o requerimento é o seguinte: o próprio denunciante que aqui se faz presente, no rol dos seus pedidos, ele diz o seguinte: inciso 2 do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67. Ele requer que, de posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determine a leitura, e não foi feita a leitura. Isso não foi julgado pelo tribunal, isso foi manifestação apenas utilizada do relatório prévio, e o qual eu estou pedindo a nulidade na sequência. Então eu só queria que ficasse definido, porque a sessão está clara e pública, e não houve a leitura. Por que eu faço esse requerimento, essa preliminar? Porque, embora o processo, o denunciante, advogado, sabe muito bem disso, o processo seja político, estritamente político, e por assim ser, ele carece de formalidade rigorosa de acordo com a lei. E o decreto-lei, esse inciso, diz exatamente o seguinte: de posse da denúncia, o presidente determinar sua leitura, o que não ocorreu. Então, uma infringência objetiva e direta à norma legal. Eu vou fazer as preliminares uma a uma, para que a comissão possa decidir uma a uma e eu ter os elementos em ata uma a uma. Então, esse é o meu requerimento. E se volte para fazer a leitura integral e posterior colheita dos votos, por descumprimento expresso do inciso 2 do artigo 5º do Decreto 201/67. Doutor Cláudio, primeiro cumprimentar o colega pela atuação. Essas questões das preliminares, elas já foram conhecidas pela comissão quando do relatório de procedimento da comissão, naquela reunião que o senhor esteve presente. E a deliberação daquele relatório enfrenta as preliminares. Como foi decidido pelo procedimento da comissão, nós vamos constar em ata as preliminares que o senhor arguiu previamente nas oitivas e vamos consignar que
em razão de já ter sido enfrentadas, na oitiva elas estão instruídas conforme aquele relatório, que está escrito e o senhor tem cópia também. Perfeito, só quero constar. Tá, vai constar, tá bom? Prossegue. Uma outra situação, não precisa. Uma outra situação, e essa não enfrentada, porque ela ocorreu na própria sessão, o relatório tem que ser declarado nulo por essa comissão. Eu explico quais as razões. Uma comissão processante, ela é composta por 3 membros: um presidente que preside, um relator que relata e um membro que participa dos atos investigatórios, de todos os atos inerentes a essa comissão. Na reunião de apresentação do relatório pela continuidade, foi dito por um dos membros, especificamente a vereadora, que o relatório estava pronto, que o relatório foi feito com auxílio de advogados externos e que o relator, que quem deveria fazer, poderia assinar. Então, o relator não teve acesso à reunião de averiguação dos documentos e ele não editou o relatório. Não foi ele que editou o relatório. Tanto assim que ele fez constar em ata. Ao final, o relator Rubens Nunes destacou que, embora tenha assinado o relatório, já o recebeu pronto e exigiu que os próximos trabalhos que envolvam relatoria sejam iniciados sempre com a sua presença. Esse relatório ele já foi alterado a data de entrega, essa reunião ter sido feita às 10, passou para as 16, e inclusive o relator, ao assinar, ele disse que foi agendado para as 16 horas uma reunião, exatamente no mesmo horário que eu fui convocado para a reunião. Essa preliminar, ela é de plena nulidade do relatório. O relator disse textualmente. E quando eu peço as correções das nulidades, não é para tumultuar o processo, é para que nós tenhamos o devido processo legal. Como eu estava dizendo, que a formalidade do processo de comissão processante, ela está descrita na lei, não se pode, ao bel prazer, modificar o texto legal. Senão isso aqui se torna um tribunal de exceção. Vamos julgar do jeito que nós quisermos. Então, senhor presidente, esse relatório não pode ser considerado válido pelos elementos que aqui estão e que foi ocorrido no mesmo dia. E mais, a Casa Legislativa, ela tem assessoria jurídica e foi consultado advogado externo. É possível consultar advogado externo? Claro que é, desde que ele esteja com contrato na casa para aquele fim específico. Eu estou requerendo também a cópia do contrato e do procedimento licitatório. Cópia do contrato e do procedimento licitatório, para que um advogado externo possa opinar numa função estritamente do legislativo. E mais, excelências, este fato foi narrado também em sessão da Câmara Municipal, agradecendo a advogados externos, inclusive com um vereador dizendo: quero agradecer ao advogado, é meu advogado esse que está de testemunha minha num processo, numa queixa-crime contra o vereador de Campinas, que cedeu o advogado, graciosamente, com um vereador dessa cidade, a título de benefício eleitoral. Tem uma ação judicial correndo em Campinas por isso. Por esses elementos, é necessário que se interrompa o segmento desse absurdo de ter um relatório no qual o relator não participou. Faça novamente
que vamos fazer dentro da lei para não dar unidade. O objetivo desse advogado é provar que o processo será julgado nos trâmites e da forma legal. Muito obrigado. Essa reunião será suspensa por 5 minutos para que a comissão possa liberar tal decisão. Reabriremos essa sessão da Diretiva Oitivas. Senhor doutor Cláudio. A primeira preliminar fica indeferida pela comissão em razão da anuência do relator ao relatório elaborado pelos outros membros da comissão. Qualquer membro da comissão pode apresentar pessoalmente contrarias em separadas e as outras númeras anuírem. A segunda preliminar também fica indeferida, pois apenas houve um aconselhamento pessoal da vereadora com uma colega, sem qualquer atuação oficial. A atuação oficial da comissão sempre foi feita pelo jurídico da casa. Consta em ata as preliminares e os interferimentos. Presidente, só constar em ata também, como já foi indeferido o pedido de perícia, eu só justifico que o pedido de perícia se deu em função da não estar juntado nos autos e o que não está nos autos não se considera, não está nos autos a legislação que essa casa editou, aprovou, autorizando transposição, remanejamento e transferências, e tampouco os decretos dos quais foram tirados os valores para o apontamento que houve algumas transferências sem autorização legislativa. Então, apenas para constar em ata, porque entendo que a comissão vai também indeferir, e posteriormente à sua manifestação nesse sentido, eu gostaria que o senhor esclarecesse como se dará as oitivas a partir de agora. O senhor disse, antes de eu estar ocupando minha posição aqui de advogado, e eu gostaria que o senhor deixasse claro em ata qual será o procedimento e que eu possa manifestar quanto à concordância ou não do que será apresentado. A primeira já por ordem de interferimento já constei um processo. E o andamento dessa reunião, eu acho que já foi lida. Ela já foi lida no início, quando foi aberta essa reunião de oitivas. Todo o andamento e prosseguimento de todas as oitivas. Entendi quem faz perguntas primeiro, quem faz perguntas depois. Primeiro ouviremos o senhor denunciante, facultando de assistência técnica e jurídica apresentado ao advogado, durante a sua inquirição,
em atenção à decisão liminar, referida pelo juiz da primeira vara desta comarca. Após passar limpo as artigos das testemunhas arroladas pelo denunciado, senhor prefeito, e por fim, para o tiro do próprio denunciado, todos nessa respectiva ordem, em obediência ao artigo 400 do Código de Processo Penal e de acordo com o procedente do Supremo Tribunal Federal. Isso. O senhor, então, é por isso que eu perguntei para o senhor. Quem pergunta primeiro? A defesa ou a comissão? No caso do Código sou eu. Das outras, como ele entrou arrolando como, não só como testemunha, mas como denunciante. Após o senhor, no caso dele, o senhor fará seus questionamentos. O denunciante não faz inquisição, ele está como testemunha minha. Sim, mas ele também é o denunciante. Sim, mas ele não fez pedido para ele participar da comissão como questionador, absolutamente nada disso. Então ele está aqui como testemunha e denunciante. Termina a função do denunciante se ele não requerer participar das sessões como protocolo. Então, só quero dizer isso. O denunciante, louvo para a denúncia, porque nós precisamos de pessoas que façam movimentar efetivamente a administração para que ela se qualifique e melhore, mas no caso concreto, o denunciante está nesse momento na condição de testemunha e ele tem vai prestar juramento de testemunha, porque a salvaguarda não é para isso, é apenas para ter aqui, ó, para se assegurar a possibilidade de assistência jurídica, tá? A presença do advogado nas oitivas que prestará a comissão. E na decisão diz que essa liminar do HC foi parcial, exclusivamente para ter assistência técnica jurídica. Independente da liminar, doutor, ele continua sendo denunciante. Sabemos que a liminar foi dada para ele em partes, concedendo ele o direito de ser acompanhado pelo seu advogado na condições de testemunha, mas ele não deixa de ser denunciante. Então, ele como denunciante, de acordo com o Código do Processo Penal, artigo 400, ele tem um direito, é reservado o direito dele de perguntas. Eu só quero que consigne, doutor, só isso. Não é desrespeito para a comissão, é meu direito de pedir para que conste todas as decisões. Sim. Será constado, tudo que será dividido, doutor, tudo será constado em ata. E se o senhor tiver dúvida posteriormente, é só consultar os nossos secretários e esta comissão em relação a qualquer dúvida que o senhor tenha posteriormente a essa reunião. Está sendo reproduzido gravação. Sim, está sendo gravado. Bom dia, senhor presidente, bom dia, doutor, amigos aqui presentes. Acho que o procedimento da comissão, a comissão deveria fazer as perguntas, as testemunhas, fazer as suas respostas e depois, sim, o advogado de defesa pudesse fazer as suas perguntas, após as perguntas da comissão, para constar esse registro. Só em decisão ao relator, nós estamos seguindo o que diz o Código de Processo Penal. Que primeiro, ouviremos uma pergunta do advogado de defesa e após a comissão fará a pergunta pelos seus aos convidados depoentes. Presidente, o senhor me perdoa, mas isso não está no código. A defesa fala por último, sempre em qualquer processo. Em qualquer processo, a defesa fala por último. Em qualquer processo, seja ele penal, civil, não importa. O senhor pode consultar o denunciante, que é advogado, que tem interesse na causa de não ser nulo todo o procedimento, ele vai lhe falar a real que está escrito na lei. Aguardaremos
Em relação ao senhor Bujomim, nós manteremos assim e contaremos em atas. Pode fazer, presidente. Podemos prosseguir? Claro.